Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Advocast. Eu sou a Camila e esse é o nosso projeto do nosso escritório de trazer convidados aqui para falar sobre temas leves que se relacionem com a advocacia. Prazer, eu sou Carolina. Hoje a gente está com a Jéssica, nossa convidada. Ela é presidente da Comissão da Igualdade Racial da 33ª Subseção da OAB. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre essa questão do racismo, da igualdade. E prazer, Jéssica. Prazer, meninas. Eu agradeço o convite, principalmente para falar desse tema, que é um tema que eu acho muito relevante, muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. Se apresenta um pouquinho. Bom, meu nome é Jéssica Viana. Eu acredito que a minha trajetória envolvendo a questão racial, ela já se inicia um pouquinho antes da faculdade. Porque eu sempre estudei em escola pública e depois que eu terminei a escola, eu senti a necessidade de dar continuidade nos estudos para conseguir entrar numa universidade. Então, como eu não tinha essas condições financeiras de já entrar e pagar uma mensalidade, através das cotas raciais eu consegui uma vaga num cursinho pré-vestibular aqui em Jundiaí, o cursinho Chico Poço, que faz um trabalho beneficente. Fiz um ano de cursinho, depois eu consegui passar em algumas faculdades e também tinha escolhido outros cursos, mas optei pelo direito. Na faculdade de Direito, eu também consegui com 100% de bolsa através dessas cotas raciais. Então, é uma temática que foi muito importante para a minha vida, né, para eu estar onde eu estou agora. Por isso que o tema ele é bem pertinente, justamente dentro da advocacia também. E conta pra gente também como que você se adentrou, assim, na comissão, como que foi o processo? Ah, sim. Eu já participava da Comissão de Direito do Trabalho na OAB, porque eu me especializei nessa área. Então, como eu já estava lá dentro e também participava da Comissão de Igualdade Racial, após a troca da gestão, o atual presidente entrou em contato comigo para me fazer esse convite. De primeiro eu fiquei um pouco nervosa, tudo, mas eu decidi aceitar esse desafio e eu estou agora nessa gestão como presidente da Comissão de Igualdade Racial. Legal. E porque, assim, a gente sabe que a questão do racismo é uma questão histórica, né? E a gente vem ano a ano, enfim, tentando mudar a visão das pessoas e tudo mais. E aí, acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso também, né? Então, no Brasil, essa questão do racismo, ela é uma situação estrutural. Sim. Porque como a gente consegue observar, nosso próprio ordenamento jurídico, ele já foi se estruturando para que o racismo se estabelecesse no nosso país. Então, se a gente analisar todas as nossas leis, tudo certinho, vou citar algumas aqui só para a gente contextualizar. Uhum. Em 1834, a gente tinha um ato de decreto imperial que ele já determinava que esses negros escravos não poderiam estudar. Depois, em 1850, surgiu a Lei de Terras, em que os negros também não poderiam adquirir essas terras. Uhum. Aí, logo em seguida, né, a gente teve a abolição, em 1888, mas um ano depois, a gente já teve a proclamação da República. Então, surgiu aquela incógnita, né? Quem serão os novos trabalhadores? Sim. Porque o Brasil acabou perdendo a mão de obra escrava, só que, em contrapartida, muitos imigrantes chegaram ao nosso país com diversos tipos de benefícios, ganharam terras para vir trabalhar. Então, esses escravos, eles acabaram sendo deixados de lado. Então, sim, negro, sem trabalho, sem estudo, acabou ficando uma situação bem complicada. Eu acho até que, naquela época, muitos dos negros, com a abolição da escravidão, nem chegaram, né, a querer sair ali da onde eles estavam, porque eles não teriam nada, né? Exatamente, porque não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. A pessoa tinha ali uma carta de alforria, dizendo, sim, que ela era livre, mas ela era não livre para ir para onde, respaldo, né? Exatamente. Tanto é que logo em seguida, em 1890, foi criada uma lei que ela restringia ainda mais a liberdade do negro. Então, em 1890, ainda foi criada uma lei, a lei da vadiagem e a do capoeirista, que ainda limitava mais ainda a situação do negro. Porque o que dizia essa lei? Que o negro que tivesse sem trabalho, ou se tivesse ali em grupo, né, praticando um ato cultural, que é a capoeira, ele poderia ser preso. Então, acabou que piorou muito mais a situação após a libertação dos escravos, sim, porque esses escravos, de fato, eles não eram libertos. Sim. E a partir do momento que houve essa tal liberdade, eles ainda não podiam nem praticar os atos culturais dele, nem em relação à capoeira e nem em relação à religião. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os impactos do racismo, tanto no dia a dia, né, como mulher negra,
como no exercício da profissão, da advocacia. Ah, sim. Se a gente analisar os dados do IBGE mesmo, a gente observa que mais de 50% da população é negra no Brasil. Isso, dentro da advocacia, reduz, assim, exponencialmente. Porque um tempo atrás a OAB chegou a fazer um censo, se eu não me engano, mais ou menos, acho que 6%, 7% desses advogados, eles são negros. Então, é um lugar onde a gente não se encontra. É muito pouco. A gente não se vê representado dentro da advocacia. Ali, né? Exatamente. Porque como a minoria ali das pessoas que estão com a gente são negros, a gente não tem essa representatividade ativa. Ela é bem em falta. Então, em Jundiaí mesmo, eu particularmente não conheço muitos advogados negros. Eu conheço poucos. Em relação ao judiciário, no geral, assim, também, infelizmente, não temos poucos. Eu acho que num contexto geral, né? Tanto na nossa bolha ali dos advogados, quanto né, o dia a dia do trabalhador negro. Sim. É diferente, né? Não questão necessariamente de números, mas do ambiente que trabalha, tudo. Exatamente, porque dentro de um sistema organizacional, a gente pode observar que dentro de uma empresa, os negros provavelmente eles estão ali naquelas funções mais operacionais, né? As funções de gestão, de confiança, é muito mais difícil você enxergar ali uma liderança negra dentro de uma organização empresarial. Sim. E assim também funciona dentro da advocacia, dentro do nosso legislativo, do judiciário. Eu já vi até uma notícia da questão dos magistrados, né? Numa aprovação, né? Enfim, de alguma prova em específico, eu não sei qual, uma foto ali e não tinham negros. Exatamente. Eram só pessoas brancas e isso demonstra claramente, né, essa barreira que as pessoas negras enfrentam. Daí que surge a necessidade de criar uma comissão, né, para tratar desses direitos, para que essas pessoas sejam ouvidas também, né, que tenha realmente a igualdade entre todos, porque todos somos advogados, então não deveria existir essa barreira. É que a própria Constituição fala, né, que todos somos iguais, tal, mas a gente precisa entender que essa igualdade, ela é desigual, porque a gente não parte do mesmo patamar. Então, a partir do momento em que você tem ali anos de retrocesso histórico, em que você ficou sendo privado de estudar, privado de construir ali a sua moradia particular, a gente, infelizmente, não sai ali do mesmo pé de igualdade. Então, por isso, né, são necessárias essas políticas para tentar igualar as coisas. Mas mesmo com a existência dessas políticas, ainda não é o suficiente. Porque, às vezes, dentro das nossas próprias casas, a gente não tem esse incentivo. Porque os nossos familiares não passaram por coisas que por exemplo, eu mesma não passei, mas que para eles não fazem sentido. Por exemplo, em relação a estudo. Tanto os meus pais, eles não terminaram o ensino médio, porque eles precisaram trabalhar. Então, é uma realidade normal na casa de uma pessoa negra. Você tem que primeiro dar prioridade para o seu trabalho, se der, você estuda. Eu, particularmente, tive uma realidade diferente, né? Porque os meus pais, eles priorizaram o meu estudo e o estudo dos meus irmãos. Por isso, eu consegui dar esse avanço um pouco maior. Mas mesmo assim, é muito difícil, porque a gente encontra... A cada passo é uma barreira. É uma barreira diferente. E dentro do fórum, ou relacionado a cliente, você já passou por alguma situação desconfortável? Ou algum relato? Você tem algum relato para fazer? Olha, particularmente, eu nunca sofri, assim, nenhuma discriminação descarada que tenha me incomodado ou que eu tenha percebido. Eu acredito que, às vezes, é mais por conta da idade. Não por conta da raça. Porque, assim, eu também penso o seguinte. O negro em si é discriminado. Aí, acho que talvez a mulher negra seja mais ainda. Exatamente, né? Exatamente. Então, na hora da pessoa escolher ali quem eu vou contratar, acaba rolando ali, vou escolher esse porque ele tem cara de que sabe mais. Ou vou escolher aquele porque esse daqui tem alguma coisa que eu não gosto. Às vezes nem leva o conhecimento mesmo, exatamente, não leva o conhecimento em consideração e acaba, às vezes, não trazendo isso até a pessoa negra, né? Então, às vezes, ela nem sabe por que ela não tá sendo escolhida. Sim.
Sim. Em relação a colegas de trabalho, assim, você trabalha em escritório? Atualmente, eu estou estruturando o meu escritório, mas antes eu trabalhava dentro de um sindicato. Então, ali eu trabalhava com outros advogados também. Tá, mas tinha outras pessoas negras também? Você sentia alguma... Não, era só eu. Só você também? Uhum. Era uma equipe grande, acho que uns 9 advogados, mas tinha só eu. Jéssica, comenta também um pouquinho com a gente, acho que é interessante até para quem tá assistindo, enfim, como funciona a questão da denúncia, protocolos da OAB, nesse sentido, né, para quem talvez sofra alguma coisa, algum racismo nesse sentido, enfim. A pessoa que ela sofre algum tipo de discriminação, ela pode procurar a OAB para fazer uma denúncia, e aí através da comissão, né, que eu presido, a gente vai conseguir dar um direcionamento para entender de fato o que aconteceu e se isso se enquadra dentro da injúria racial. A gente se esbarra muito na parte das provas. Infelizmente, as pessoas elas não gostam de se comprometer dentro dessa temática, né? E aí a pessoa que sofreu a discriminação, ela consegue chegar no processo até determinada parte. Porque depois que, infelizmente, ela não consegue a prova, acaba que o inquérito é arquivado. Mas você diz prova porque as pessoas não querem testemunhar para não se... Também. Né? Pra resguardar ali seu trabalho, enfim? Sim. Ou algum outro tipo de prova em específico? É porque muitas vezes essas discriminações, elas acontecem quando tá ali só duas pessoas. Então, às vezes, não tem nem testemunha que comprove ali o que aconteceu. Então, essa emblemática aí do processo acaba prejudicando nesse sentido. Mas a pessoa, ela pode procurar, sim, a OAB. Essa denúncia, ela vai ser direcionada à comissão. E aí, a gente, entendendo o caso concreto, vai conseguir dar um direcionamento para essa pessoa. Explicar como funciona, tudo, e direcionar certinho. Além, né, de procurar a OAB, a pessoa que sofreu a discriminação, ela pode procurar diretamente a delegacia para conseguir abrir esse boletim de ocorrência, ou mesmo a prefeitura aqui de Jundiaí. A gente tem um conselho de igualdade racial que também trabalha em conjunto com a nossa comissão, que a gente consegue ali auxiliar de forma jurídica essas pessoas que sofreram discriminação. Bacana. Legal. E quais as medidas, falando especificamente como advogada, quais as medidas da OAB para casos quando acontece esse tipo de coisa? Então, aí tudo vai depender como foi que aconteceu essa discriminação, fatos, né? Quais foram os fatos. Tá. Porque, geralmente, as demandas que chegam até nós são de pessoas que não estão dentro ali do âmbito jurídico. Então, não são contra advogados, é contra a sociedade civil. Então, a gente analisa a situação dessa pessoa e vai direcionando ali de forma jurídica, orientando o que ela pode fazer, como que é melhor, tudo tudo conforme a nossa legislação. Aproveitando, voltando um pouquinho, a questão dessa discriminação racial é bem complicada porque o trabalhador, depois que ele sofre um tipo de violência nesse sentido, ele acaba se sentindo... Ele não tem mais aquela vontade, pra ir trabalhar. Ele se sente menos que talvez outros funcionários. Enfim, isso influencia bastante, acho que no desempenho, talvez. Sim, desempenho da função, né? Exatamente, porque você tá ali numa situação que você tá sendo menosprezado por ser quem você é uma coisa muito complicada. Eu me lembro que quando eu tava na faculdade, eu estudei na PUC, né, não tinha muitos negros lá na faculdade, e aí, dentro do grupo da faculdade, uma certa vez começaram a colocar uns memes lá, uns memes contra os negros, colocando coisa de Ku Klux Klan, na brincadeira. Só que isso repercutiu assim de uma forma tão grande, e como tinham poucos negros na faculdade, todos os dias a TV ia lá para tentar entrevistar esses poucos negros, e eu era uma delas. Então é uma situação assim que você não sabe nem como reagir. Né? É constrangedor, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo, porque eram seus amigos que estavam ali naquela brincadeira, e é uma coisa que te ofende. Então, às vezes, as pessoas elas não têm essa linha, né, de definir o que é brincadeira e a partir do momento em que vai te ofender. Então, hoje, eu acho que isso, por estar sendo mais difundido, as pessoas estão tentando ali ter uma conscientização um pouco maior do que como era antes. Mas é como você falou, a situação de um trabalhador, por exemplo, dentro de uma empresa, ele já está ali, né, lutando
trabalhando para manter, pra estar ali, né? Pra estar ali. Exatamente, é o meio de subsistência dele. E ali ele já está concorrendo com outras pessoas. E ele já ser rebaixado simplesmente pelo tom da pele dele é uma situação que vai deixando a pessoa cada vez mais desmotivada, né? Com certeza. Então, é muito complicado. Essa questão de racismo, injúria racial, ele vai invadindo outras esferas, assim, da vida, que às vezes quem fala ou profere alguma palavra de discriminação não faz ideia de como isso vai atingir a pessoa, né? e refletir na vida da pessoa. Até conversando sobre isso, eu lembrei de um caso que teve numa escola super famosa, aqui perto de Jundiaí, e um caso de discriminação. E, assim, uma escola de poder aquisitivo alto, discriminação racial. E para a escola tomar uma atitude, precisou de uma movimentação muito grande ali por parte da mãe, enfim, né? Porque senão também tem lugares que você comentou da PUC, né, que aconteceu isso. O local, às vezes, também nem tá preparado para saber como lidar com aquela situação. Ou deixa por isso mesmo. Ou deixa por isso mesmo, porque é um aluno a mais, um dinheiro a mais, enfim. Uhum. Mas o que isso causa na pessoa né? Exatamente. É irreparável, muito irreparável. Na época, se eu não me engano, a PUC chegou a expulsar os alunos que tinham colocado essas coisas lá nos grupos. Mas assim, pelo que eu tinha entendido, nunca tinha acontecido antes, assim, de forma descarada. Mas com o aumento ali da tecnologia, a rede social e tudo que mais... Aí posta exatamente. Já tá com todo mundo. Aí o negócio proliferou. Mas às vezes já acontecia, mas como não era tão difundido em rede social, acabou morrendo e ficando por isso mesmo. Pode ser. E o que você acha que seria interessante existir, então, mais talvez palestras, enfim, outras medidas que você acredita que talvez fosse interessante pra gente estar trazendo esse assunto, abordando mais esse assunto? Sim, olha, em relação a isso, a educação é tudo, a conscientização é de suma importância. No final do ano passado, na época da Consciência Negra, a nossa comissão, juntamente com a comissão da OAB Cultural aqui de Jundiaí, a gente realizou um curso de letramento racial. E foi muito interessante, porque geralmente nos nossos eventos da OAB, ele é aberto para todo o público, né? Então, não é restrito apenas a advogados. Então, teve muita gente da sociedade civil, teve mais pessoas de fora do que próprios advogados da OAB. Então, foi um bate-papo super legal. E esse curso de letramento racial, ele traz ali uma visão fantástica para você entender o que é o racismo, como funciona esse racismo estrutural, como é a injúria racial, para que a pessoa, às vezes, se coloque ali no lugar e fale, opa, eu tô fazendo uma coisa que não é legal. Uhum. E eu fazia, se coloque no lugar do outro, né? Exatamente. Ela cria essa consciência de que determinados assuntos, determinadas falas acabam atingindo a outra pessoa, né? Então, eu acho que a partir da educação que vai ter essa mudança aí de pensamento, de posicionamento da maioria das pessoas. Você falou sobre esse evento que vocês organizaram na OAB aqui de Jundiaí. E aí, o ano passado também teve o primeiro congresso estadual da advocacia negra, né? Isso já é uma forma da própria advocacia já implementar essas medidas para mudar esse racismo estrutural, né? Para trazer esse assunto, porque às vezes a gente acha também que é um tabu, tem que ter muita delicadeza para falar, você tem que ter muito tato para falar sobre isso, mas é uma coisa que todo mundo precisa. É um assunto que precisa ser falado, né? Todo mundo precisa saber, todo mundo precisa aprender o que pode e principalmente o que você não pode, até onde você pode ir, Sim. né? Exatamente, e é muito interessante isso que você falou, porque às vezes, né, as pessoas brancas evitam falar porque elas pensam, opa, não tem lugar de fala dentro dessa temática. Ou talvez, será que eu vou falar certo? Exatamente. Mas se não houver a discussão, né, a partir de quando que esse problema vai deixar de ser um problema? Então Sim, é muito tem que ser importante que isso seja, assim, falado. As dúvidas, elas precisam ser sanadas, porque o racismo no Brasil, ele é estrutural. Então, não é de hoje para amanhã que a gente vai mudar o mundo e todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ser feliz junto. É um processo. E para isso ser curado, né, a gente precisa tratar sobre isso. E é muito interessante essa
didática de fazer esses congressos, né? Porque esses congressos, eles também estão sendo online. Então, quem quer participar, às vezes não precisa ir naquele lugar físico. Não tem desculpa pra não participar, exatamente, né? E abrange mais pessoas, né? E abrange muito mais pessoas, porque eles não são voltados especificamente para advogados. Então, todo mundo ali que sentir interesse pela temática pode acessar, pode participar, e é muito válido. Bacana. Legal. Ô, Jéssica, e eu ia falar também, pra gente voltar um pouquinho no assunto da comissão, pra você falar como funciona. Então, pra você participar da comissão, como funcionam os encontros, o que vocês... Como são esses encontros, enfim. Para participar da comissão, é só mesmo ter o interesse, tá? Não precisa ser negro. Às vezes as pessoas pensam... Era uma dúvida tenho... minha. Se você pode participar Claro, independente. ele é aberto para qualquer pessoa, porque justamente a gente vai tratar da temática da igualdade. Então, pode entrar todo mundo que se sentir à vontade. Entra em contato com a OAB vai entrar em contato comigo, a gente vai encaminhar certinho toda essa nomeação para o pessoal da diretoria, e aí a pessoa já começa a participar com a gente. Toda ajuda no nosso grupo, ele é bem-vindo. Então, a gente faz algumas reuniões, às vezes presencial, às vezes online, para a gente estruturar quais são os assuntos que a gente quer falar. Então, às vezes, a gente elabora palestras, às vezes a gente elabora curso, faz uma ação social. Ai, Tudo que legal. vai depender mesmo ali de qual é o momento, do que a gente tá pensando em fazer. Geralmente, dentro da comissão é tudo bem democrático. A gente vota em grupos, vai decidindo tudo em grupo, o que fica viável para todo mundo, né? Até porque é um trabalho voluntário. Sim. Então, a gente precisa conciliar isso com a nossa vida pessoal. Sim, com a e carreira. com a carreira. Sim. E essas ações sociais, só por curiosidade, o que vocês costumam fazer, enfim? Então, a gente está planejando agora um atendimento jurídico lá na cidade de Várzea Paulista. Sei. Então, a gente está fazendo uma parceria com o terreiro de Umbanda, de Candomblé, para a gente conseguir atender ali a população local, que é um pessoal mais de vulnerabilidade, aquele bairro. Então, a gente vai chamar as pessoas lá para a gente falar sobre a questão do racismo, explicar como funciona. Para a pessoa ali que já sofreu, né, sendo ela principalmente de periferia, entender quais são os caminhos que ela pode fazer. Então, esse é um projeto que a gente está estruturando esse ano para atender a população. Trazer conhecimento, né? Exatamente, trazer conhecimento e tentar auxiliar para as pessoas que estão passando por isso nesse momento. Muito legal. E é bacana essa comissão, porque ela não transita só necessariamente numa área do direito, né? Numa ela linha só, né? Ela em tá em tudo todas as outras. E fora também, né? Que é esse caso que você tá falando desses projetos, é muito bacana. Exatamente. A comissão consegue estar dentro de todas as outras, né? Sim, porque os negros, eles estão em qualquer lugar, né? Então, sim. é muito interessante é uma coisa que a gente tá tentando trazer, mostrar que todos os assuntos a gente tem poder de fala, não só quando vai falar sobre igualdade racial. Sim. Então, a gente é especialista em direito do trabalho, a gente é especialista em direito de família, especialista em direito penal. Sempre tem alguém lá. Só precisa dar oportunidade e um poder de fala para essa pessoa. Legal, muito legal mesmo. Bom, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu queria muito agradecer a Jéssica por ter topado o convite, por ter vindo aqui, trazer essa pauta tão importante. Ter disponibilizado o tempo dela, né? Sim. E ela vai deixar as redes sociais dela, quem tiver interesse de acompanhar o trabalho dela, tanto profissional quanto na comissão. Pode falar pra gente, Jéssica. Gente, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Acho incrível esse trabalho que vocês estão fazendo de mostrar a advocacia de um jeito simplificado. E, além disso, trazer temáticas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, parabéns, viu? Obrigada de verdade por vocês terem me convidado. Minhas redes sociais tá como Jéssica Viana, com 2 N's, e o Instagram JS Viana, com 2 N's também. Legal. É isso, gente. Muito obrigada. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like.